A decoração da festa já estava escolhida. Seria um estilo luxuoso com lustres de cristais e arranjos de tulipas brancas que representam elegância e sofisticação. O vestido já estava pronto. Era de cetim branco com um corte elegante e leve. O salão estava reservado e o casamento seria em março. Faltavam apenas 4 meses para Marina realizar o seu sonho de infância. Ela ainda não sabia, mas todo este sonho estava prestes a acabar. Marina e seu noivo Daniel se conheceram há 3 anos atrás em uma festa de amigos. E desde então não se largaram mais. Foi paixão à primeira vista. Aos 37 anos, Marina era secretária executiva bilíngue. Uma mulher inteligente e gentil, de cabelos longos castanhos e olhar marcante. Daniel era um advogado bem-sucedido de 40 anos, bonito e sedutor. Pareciam o casal perfeito. Pelo menos era isso que Marina também achava. Olá! A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário e se inscreva. Assim, você nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Marina estava empolgada para a chegada do casamento. Mas Daniel estava diferente nos últimos dias, parecia um pouco ausente e irritado. Ela pensou que era preocupação por causa da obra na casa. Por isso, naquela noite, Marina decidiu preparar um jantar especial para agradar o noivo. A mesa de jantar estava posta para 2. Pratos de porcelana branca, talheres alinhados com precisão e um arranjo de flores no centro da mesa. O jantar era para comemorar a finalização da obra, o passo final antes do casamento. Marina olhava para o relógio pela 3ª vez em 10 minutos. Daniel estava atrasado. Ela respirou fundo, ajeitando o cabelo atrás da orelha, tentando afastar a sensação estranha que se instalava no peito. Desde aquela tarde, Daniel não atendeu suas ligações e respondia suas mensagens com frases curtas. Foi quando o celular vibrou sobre a mesa. Uma notificação de e-mail. Alterações no projeto. L. Carvalho Arquitetura. Era de Lívia, a arquiteta da obra. Uma mulher refinada e perspicaz, que estava sempre presente na obra sorrindo e conversando com Daniel. O som da chave girando na porta era Daniel entrando com um sorriso impecável, parecendo quase ensaiado. Com seu terno cinza claro, o perfume amadeirado invadiu o ambiente. Desculpe o atraso, amor. Reunião interminável, disse, depositando um beijo rápido no rosto dela. Deixou sua pasta e celular no balcão e foi até o banheiro lavar as mãos. Foi quando o celular vibrou e um impulso irresistível fez com que ela desbloqueasse o aparelho. A mensagem estava ali, escancarada. Era de Lívia. Adorei te ver. Amanhã vou te esperar no meu apartamento para continuarmos o que começamos hoje. Ela rolou a tela e viu mais do que queria. Eram declarações, fotos, promessas de passeios, encontros escondidos. Marina sentiu um calor subir pelo rosto, uma mistura de raiva e desespero. Ao olhar pela janela, viu as luzes da cidade brilhando, como se o mundo seguisse seu curso enquanto o dela começava a ruir. E no fundo, uma certeza começava a se formar. Era o início de algo muito maior. O jantar preparado com tanto carinho já estava frio e foi esquecido. Daniel voltou para a sala e Marina, com o celular na mão, o confrontou. O que é isso, Daniel? Você está me traindo escancaradamente. O sorriso de Daniel vacilou por um instante, mas logo foi substituído por uma expressão de falsa calma. Isso não é nada. É apenas conversa para agilizar decisões da obra. Ela o observou com atenção. O jeito que ele evitava o contato visual, a mão mexendo no punho do relógio, os ombros tensos. Ela o conhecia bem e, naquele momento, ela sabia que ele estava mentindo. Marina tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Em vez disso, Marina se trancou no quarto, ouvindo Daniel falar sozinho na sala, tentando justificar-se para o vazio. Cada frase dele soava mais como um ensaio para convencer a si mesmo do que para explicar a ela. Horas depois, quando o silêncio tomou conta da casa, ela saiu e viu que ele dormia no sofá. Marina voltou para o quarto e chorou, sabendo que o seu sonho de infância tinha acabado naquela noite.
O amanhecer chegou com uma luz pálida atravessando as cortinas, mas para Marina, o dia parecia cinzento. Ela não dormira. Cada vez que fechava os olhos, via o nome de Lívia piscando na tela do celular de Daniel. Na cozinha, o cheiro de café fresco não conseguiu disfarçar o peso do silêncio. Daniel, sentado à mesa com um relatório na mão, fingia normalidade. "Precisamos conversar", disse Marina com a voz firme, ainda que por dentro o coração batesse acelerado. Ele levantou os olhos lentamente e um traço de impaciência atravessou seu semblante. "Sobre o quê?" "Não vamos fazer drama por mensagens mal interpretadas", respondeu, com um tom frio que lhe era familiar quando queria encerrar um assunto. Marina respirou fundo. "Eu li tudo, Daniel. As mensagens, as fotos, e sei sobre os encontros escondidos." Ele não respondeu de imediato, apenas dobrou o relatório com precisão irritante, como se estivesse guardando algo muito mais importante que a própria relação. O que veio a seguir não foi pedido de desculpas, foi uma ofensiva calculada. "Você não sabe a pressão que é manter este relacionamento e ainda bancar a vida que tem", disse ele levantando-se. As palavras caíram sobre ela como um soco invisível. Marina, que sempre trabalhou e se orgulhou de sua independência, sentiu o estômago revirar. "A vida que eu tenho foi construída por nós dois, Daniel, não por você sozinho", rebateu. Ele riu de canto, um som carregado de desprezo. "Nós dois? Por favor, Marina, eu é que pago esta casa. E a propósito, já que você está fazendo todo este drama, talvez seja a hora de você encontrar outro lugar para morar." A frase ficou suspensa no ar, cruel e definitiva. Ela o encarou, incrédula. "Está me expulsando da nossa casa?" Daniel foi até o escritório, voltou com uma pasta e jogou sobre a mesa. "Este é o documento da casa e está no meu nome." Marina sentiu as pernas fraquejarem. Abriu a pasta e viu as cópias dos contratos, sua assinatura ali na última página. Lembrou-se de quando Daniel pediu que assinasse só para agilizar o banco e de como confiara nele sem hesitar. Um frio percorreu sua espinha. "Isso não está certo. Eu ajudei a pagar esta casa", disse, quase num sussurro. Ele deu de ombros. "Prove." O peso daquela palavra ecoou dentro dela, transformando a dor em uma raiva silenciosa. Sem dizer mais nada, foi até o quarto e chorou. Daniel bateu a porta e saiu. Algumas horas depois, enviou uma mensagem curta e fria. "Se você quer mesmo desistir do casamento, então saia da casa até sábado." Ela olhou ao redor e viu tudo que tinha conquistado com tanto esforço ir embora. Ligou para o trabalho e falou que estava doente. Depois começou a ligar para os fornecedores do casamento e começou a cancelar tudo. Avisou que as despesas de contrato seriam todas pagas por Daniel. Pelo menos isso ele teria que pagar. À tarde começou a arrumar as suas malas, depois pegou o laptop e procurou apartamentos para alugar, algo que estivesse dentro do seu orçamento. Mas o aluguel estava caro demais. Então apareceu uma notificação no seu e-mail. Ela abriu e era de uma agência de empregos. Estavam divulgando uma vaga de recepcionista em um resort de luxo em Trancoso, na Bahia. "Procura-se profissional experiente, que seja fluente em espanhol e inglês. Oferecemos moradia, alimentação e oportunidade de crescimento profissional." Marina, sem pensar duas vezes, se candidatou à vaga. Era tudo o que ela precisava naquele momento: moradia, alimentação e principalmente ficar longe de Daniel. No dia seguinte, ela fez a entrevista online e 2 dias depois, foi selecionada. No sábado, Marina estava sentada em um ônibus que deixava Salvador para trás, levando-a até um lugar que ela conhecia apenas por fotos: Trancoso. O cheiro salgado do mar começou a invadir o ar assim que o veículo se aproximou do litoral, misturando-se com o aroma de terra molhada pela chuva da madrugada. A mala, agora mais leve, guardava apenas roupas essenciais e um punhado de lembranças que ela ainda não tivera coragem de jogar fora. Ela não sabia exatamente o que esperar, mas havia decidido que, a partir dali, a vida seria sobre reconstruir. Não importava o tamanho dos escombros que tivesse de deixar para trás. O resort Costa Serena surgiu diante dela como uma pintura. Portões de madeira entalhada,
um jardim repleto de buganvílias coloridas e o som suave das ondas ao fundo. Ao entrar no saguão, sentiu o frescor do ar-condicionado misturado ao perfume de lavanda. O piso de pedra polida refletia a luz do sol. O balcão da recepção, de madeira escura, trazia um toque rústico sofisticado. Atrás dele, uma mulher de postura impecável e sorriso calculado a observava com olhos avaliadores. Karina, a gerente administrativa do resort. "Você deve ser a Marina", disse, estendendo a mão com uma firmeza quase desafiadora. "Bem-vinda ao Costa Serena. Espero que se adapte rápido." A frase, embora cortês, carregava algo oculto, como se cada sílaba fosse escolhida para testar a reação da recém-chegada. Horas depois, já uniformizada com a camisa branca de mangas curtas e o crachá preso, Marina conheceu parte da equipe e se instalou no pequeno quarto funcional reservado aos funcionários. Marina conheceu Ana, uma moça observadora e gentil, camareira do resort. As duas se tornaram próximas e aos poucos uma amizade começou a surgir e 20 dias depois, ela já estava familiarizada com o trabalho. O sol da manhã iluminava o saguão do Costa Serena, com tons dourados, fazendo o piso de pedra polida brilhar como se fosse recém-lustrado. Marina organizava algumas pastas atrás do balcão quando um homem charmoso e sério entrou. Estava acompanhado de 2 investidores estrangeiros. Usava camisa branca impecável, as mangas dobradas, revelando um relógio de pulseira marrom e um antebraço marcado por veias discretas. Quando os olhos de Pablo Martinez cruzaram com os de Martina, um arrepio percorreu o corpo dela, e ele, com um sorriso discreto, falou em espanhol. "Buenos dias." Grave e arrastado. O olhar dele demorou-se por um instante além do necessário, como se quisesse decifrá-la. A presença de Pablo era quase magnética. Um homem charmoso, alto e atraente, parecia ter entre 45 e 48 anos. Fazia tempo que Marina não se sentia daquele jeito. Quando Pablo se afastou, ela pensou que estava sem graça demais para chamar a atenção de qualquer homem. Desde que foi traída por Daniel, ela não se bonita e estava com baixa estima. Marina não sabia, mas esse encontro mudaria para sempre o seu destino. Karina, que sentia um amor platônico por Pablo e se imaginava um dia se a senhora Martinez, percebeu os olhares trocados entre Pablo e Marina. Se aproximou e com um sorriso falso falou. "Um conselho? Pablo não se mistura com a equipe e acredite, ele não é tão perfeito quanto parece." Marina, sem perder a postura, respondeu com um leve sorriso. "Ainda bem que perfeição não está na minha lista de prioridades." O sorriso nos lábios de Karina vacilou por um instante. Mais tarde, Marina foi até a sala de reuniões para deixar copos limpos, suco e água gelada. Ao entrar, encontrou Pablo sozinho, sentado à cabeceira da mesa revisando documentos. Ele ergueu os olhos e, pela primeira vez, sorriu de forma genuína. "Marina, certo?" Ela gelou. Não imaginava que ele sabia o nome dela. "Sim, me chamo Marina." E antes de sair, perguntou. "O senhor precisa de mais alguma coisa?" Ele respondeu em espanhol. "Não hace falta essa formalidade. Puedes llamarme Pablo." "Não precisa desta formalidade, pode me chamar de Pablo", continuou. "Você fala espanhol?" Marina assentiu e também falou que era fluente em inglês. Então ele respondeu. "Sente-se, por favor. Eu falo inglês, mas não o suficiente para ler todo este documento. Gostaria que me ajudasse com a tradução, mas não apenas traduzindo palavras. Quero entender o tom." A atenção dele parecia incomum para um homem ocupado daquele porte. Conforme lia e adaptava trechos do documento, Marina explicava nuances do inglês jurídico, usando exemplos claros. Pablo a observava, mais interessado nela do que no documento. "Você tem uma forma precisa de se expressar, e não hesita. Isso é raro", comentou, inclinando-se levemente para a frente. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a serenidade. "A clareza é uma das poucas coisas que não podem ser tiradas de nós", respondeu, firme. Quando terminaram, Pablo recolheu os papéis e disse em um tom mais baixo, "Foi muito mais produtivo do que eu esperava." Ele se levantou e estendeu a mão,
segurando a dela por um segundo a mais do que a etiqueta exigia. Marina percebeu um calor inesperado naquele toque, mas também um olhar que misturava curiosidade e respeito. Pablo ficou na sala, pensando em Marina. Ela tinha uma beleza serena, natural. A pele um pouco bronzeada do sol, expressão marcante, e um olhar expressivo. Marina, ao sair da sala, ainda sentindo a energia daquele momento, foi surpreendida por Karina, encostada no balcão com os braços cruzados. "Vejo que já está se enturmando rápido", disse ela com um sorriso carregado de veneno. Marina sustentou o olhar e respondeu tranquila: "Estou apenas fazendo meu trabalho." Karina inclinou a cabeça e, antes de se afastar, deixou cair a última farpa. "Só cuidado. Aqui conexões podem ser tão perigosas quanto valiosas." Marina seguiu pelo corredor, sentindo que, de alguma forma, havia chamado a atenção de um homem que raramente se deixava impressionar, e que isso, por si só, já poderia mudar tudo. Na manhã seguinte, era sua folga e Marina acordou cedo para ver o sol nascer. Vestiu um vestido leve de algodão azul claro, deixou o cabelo solto e calçou sandálias simples. O céu estava limpo e o ar carregava aquele cheiro salgado que só o mar podia oferecer. Caminhou até a praia deserta, onde as ondas vinham mansas quebrando em espuma branca sobre a areia úmida. Sentia que cada passo a afastava um pouco mais do peso dos últimos meses. Parou por um momento, fechou os olhos e deixou que a brisa fria tocasse seu rosto. Foi quando ouviu o som de passos se aproximando. Ao abrir os olhos, viu Pablo, sem o habitual traje impecável. Usava bermuda de linho clara e camisa de mangas enroladas, desabotoada no pescoço. Os pés descalços afundavam na areia, e ele carregava no rosto uma expressão pensativa. "Marina, não esperava encontrar você aqui", disse ele, com um meio sorriso que parecia cansado, mas sincero. "Minha folga, e sempre que posso, venho ver o dia raiar", respondeu ela, devolvendo o sorriso, embora ainda surpresa com a informalidade dele. Caminharam lado a lado por alguns minutos em silêncio, ouvindo apenas o som das ondas. Pablo foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Às vezes, vir até aqui me ajuda a clarear os pensamentos." Marina o olhou tentando decifrar aquele tom carregado de significado. "E acha que o mar ajuda a clarear?" perguntou. Ele assentiu, olhando para o horizonte. "O mar não julga, ele só continua, não importa o que aconteça." Marina percebeu que, por trás da postura segura que ele exibia no dia a dia, havia algo de inacabado, talvez ferido. Pararam próximos a um conjunto de pedras, onde a água quebrava em redemoinhos suaves. Pablo se encostou e começaram a apreciar o sol surgindo. Ficaram em silêncio por alguns minutos e, em seguida, o olhar dele voltou para ela. "Você fala com firmeza, mas seus olhos mostram que já carregou mais peso do que deveria", disse, com uma suavidade incomum. Marina hesitou, mas respondeu: "Todos nós temos histórias. Algumas são feridas, outras cicatrizes. O que importa é o que fazemos com elas." Ele sorriu, dessa vez de forma mais aberta, como se tivesse encontrado em suas palavras algo que ressoava nele. Ficaram ali, conversando sobre viagens, músicas e até sobre como cada um lidava com as dificuldades. Pablo falou que ficaria no Brasil por mais alguns dias, até finalizar a compra do resort. Quando se despediram, um instante de silêncio se instalou, o suficiente para que ambos soubessem que aquele encontro não fora apenas casual. Marina voltou pelo caminho sentindo que, de alguma forma, havia atravessado uma linha invisível. Pablo, por sua vez, permaneceu ali por alguns minutos, observando o mar e se perguntando por que aquela mulher começava a ocupar um espaço que ele não planejava abrir para ninguém. "O que você está achando desta história de romance? Dê a sua opinião, gostaríamos muito de saber." No dia seguinte, Marina estava de volta ao trabalho, ocupada organizando fichas no balcão. Pablo entrou no saguão e passou por ela. Era impossível ignorar que, de vez em quando, seus olhos se demoravam nela mais do que antes. Era um olhar que mesclava curiosidade e respeito, mas também algo que ele não admitiria em voz alta. Karina, que passava casualmente pelo corredor, notou os olhares. Ao cruzar com Pablo,
Cumprimentou-o com familiaridade, mas a atenção dele não se desviou de Marina. Essa pequena cena foi suficiente para acender um sinal de alerta na mente de Karina. No final da tarde, Marina estava no saguão recepcionando alguns hóspedes. Karina apareceu sorridente. Ouvi dizer que está se saindo muito bem aqui. Parabéns. O tom era doce, mas havia algo de metálico por baixo. Marina, sempre educada, agradeceu. Karina inclinou a cabeça levemente, como se quisesse transmitir simpatia. Sabe, o Pablo é um conquistador profissional e, digamos que já o conheço muito bem. A frase aparentemente inofensiva ficou ecoando na mente de Marina. Karina se despediu e seguiu seu caminho, deixando para trás um rastro de insinuações. A primeira semente de dúvida havia sido plantada, e embora Marina tentasse ignorar, não pôde evitar se perguntar sobre o passado que aquela mulher compartilhava com Pablo. O resort estava silencioso naquela noite, exceto pelo som suave das ondas quebrando contra as pilastras do deck. Lanternas discretas iluminavam o caminho de madeira, projetando reflexos dourados sobre o mar. Marina, que havia terminado seu turno mais cedo, decidiu caminhar até ali para apreciar a brisa fresca e o cheiro salgado que vinha do oceano. Encostou-se no corrimão e fechou os olhos, deixando o vento bagunçar levemente seus cabelos. Foi quando sentiu uma sombra se aproximando. Ao virar, encontrou Pablo, vestindo uma camisa leve e com um semblante mais descontraído que o habitual. Ele sorriu, um gesto raro e genuíno. "Boa noite, Marina. Hoje está apreciando a lua?" perguntou. Marina sorriu de volta, comentando que precisava de um pouco de ar. Pablo se aproximou até ficar ao seu lado, apoiando os braços no corrimão. O silêncio entre eles não foi constrangedor. Pelo contrário, havia algo confortável, como se aquele momento fosse necessário. Pablo comentou sobre o dia intenso, mas logo desviou para assuntos mais pessoais. Falou como o mar, sempre o ajudava a organizar os pensamentos. Marina, por sua vez, contou sobre sua infância em uma cidade litorânea e como sentia falta de noites assim. Pablo a escutava com atenção quase absoluta, como se cada palavra dela fosse uma descoberta valiosa. Os olhos dele refletiam não apenas admiração, mas também um respeito profundo pela mulher que estava conhecendo. Uma rajada de vento mais forte fez com que Marina se abraçasse de frio. Sem pensar muito, Pablo tirou o casaco e colocou sobre seus ombros. "Não quero que pegue frio", disse, com um tom de voz baixo e firme. Marina agradeceu, sentindo um calor diferente que não vinha apenas da roupa. Ele então comentou: "Tienes uma forma de ver las cosas que me hace reflexionar. Não me passa a menudo. Você tem uma maneira de ver as coisas que me faz parar e pensar. Não é comum encontrar isso." As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de significado. Por alguns segundos, apenas se olharam com o mar servindo de trilha sonora. Quando Pablo se despediu, caminhando lentamente de volta, Marina percebeu que algo dentro dela tinha mudado. E pelo olhar dele antes de partir, não era a única. Na manhã seguinte, Marina estava revisando alguns documentos na recepção quando Pablo apareceu ao lado dela, segurando uma pasta preta. O olhar dele era sério, mas havia um leve brilho de expectativa. "Preciso de um favor. Algo que só você pode fazer." Explicou que teria uma reunião importante com um investidor estrangeiro e parte da conversa seria em inglês. "Eu me viro no inglês, mas não é o suficiente para os detalhes que vamos discutir. Você aceita traduzir?" Marina, surpresa, assentiu, sentindo o peso da responsabilidade e também uma pontada de orgulho por ele confiar nela para algo tão delicado. A sala de reuniões no último andar do resort tinha janelas amplas que exibiam a vista para o mar. O investidor, um senhor elegante de sotaque carregado, chegou acompanhado de um assistente. Desde o início, Marina manteve postura impecável, traduzindo com precisão cada frase, captando nuances e expressões que iam muito além das palavras. Pablo observava discretamente como ela conseguia manter o ritmo da conversa sem perder a naturalidade, equilibrando firmeza e cortesia. Em um momento mais tenso, quando o investidor questionou prazos, Marina interveio.
com uma tradução clara e precisa, suavizando o tom sem distorcer o sentido, o que fez a tensão no ar diminuir visivelmente. Ao final da reunião, o investidor apertou a mão de Pablo e comentou, em espanhol, que ele tinha uma funcionária extremamente competente e inteligente. Pablo respondeu com um leve sorriso e, quando ficaram sozinhos, disse a Marina: "Eu já havia percebido esta qualidade em você, mas é bom ver que outras pessoas também percebem." À tarde, Pablo estava no saguão, conversando com 2 investidores. Marina estava no balcão e percebeu que ele citou o sucesso da reunião bilíngue, olhando diretamente para ela ao falar. Um gesto simples, mas que atraiu olhares curiosos, inclusive o de Karina, que estava perto. Mais tarde, na sala de reunião, Pablo cruzou com Karina. Eles trocaram cumprimentos e ela, com voz suave, soltou: "Vejo que você anda se aproximando muito da recepcionista. Ela é competente, mas cuidado. Algumas pessoas sabem se vender muito bem." Ele franziu a testa, desconfortável, mas não respondeu. Ao voltar para sua suíte, ficou em silêncio por alguns instantes, encarando a paisagem do mar pela janela. Por mais que não quisesse admitir, a frase de Karina ficou ecoando em sua mente. Não como desconfiança real, mas como o início de um jogo de manipulações que ele ainda não sabia que estava prestes a enfrentar. Era a noite de folga de Marina. Ela e Ana estavam conversando perto da piscina. Pablo se aproximou, a voz grave a surpreendeu. "Boa noite, Marina. Sei que está de folga, mas gostaria que me acompanhasse a um jantar elegante no salão de festas esta noite." Ela hesitou por um instante, surpresa com o convite inesperado, mas a suavidade no tom dele não lhe deu espaço para recusar. Assim que Pablo se afastou, Ana, animada, pegou sua mão e a arrastou para o quarto. Começou a separar um vestido de seda azul marinho que realçava o tom de pele de Marina e sapatos prateados. Enquanto ajustava os cabelos dela em ondas delicadas, Ana comentou sorrindo: "Queria ver a cara dele quando te encontrar." O salão estava iluminado com lustres de cristal e decorado com arranjos de flores brancas. Quando Marina entrou, sentiu o burburinho de vozes diminuir por alguns segundos, como se sua presença tivesse capturado a atenção de todos. Pablo, que conversava com 2 empresários perto do bar, parou de falar. Seus olhos a seguiram enquanto ela caminhava com passos seguros, o vestido fluindo ao redor de suas pernas. Ele a recebeu com um sorriso lento e um olhar que misturava surpresa e admiração. "Marina, você está deslumbrante", disse, oferecendo o braço para conduzi-la até a mesa principal. O toque dele em sua mão foi firme e caloroso, fazendo o coração dela acelerar. Durante o jantar, conversaram sobre música, viagens e histórias de infância, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. A conexão entre os 2 parecia crescer a cada riso trocado. Ao final da noite, já no terraço do salão, a brisa do mar acariciava o rosto de Marina. Pablo a fitou por alguns segundos, como se buscasse permissão silenciosa. O olhar estava fixo nela. Colou o seu rosto no rosto dela e falou no ouvido de Marina: "Você é encantadora e linda." "Assim você me deixa sem graça", respondeu ela envergonhada. A conversa cessou quando seus olhares se cruzaram e os rostos se aproximaram lentamente. O primeiro beijo aconteceu ali, sob a música baixa e o barulho do mar. Marina sentiu que estava flutuando. Nunca tinha sentido tanto calor em um só beijo. Pablo sentiu os lábios macios de Marina e se encantou ainda mais por ela. A noite foi maravilhosa e eles se despediram com a promessa de se conhecerem melhor nos dias seguintes. Na manhã seguinte ao jantar, Marina chegou ao escritório do resort com um sorriso discreto, ainda sentindo o calor do beijo de Pablo na memória. Ele mandou mensagem logo cedo para ela: "Hoje é sua tarde de folga, certo? Quero te convidar para almoçar fora do resort. E depois talvez um passeio." O convite, tão inesperado quanto gentil, fez o coração de Marina acelerar. Marina escolheu um vestido leve, de cor suave, e prendeu parte do cabelo, deixando algumas mechas soltas ao redor do rosto. Pablo a esperava do lado de fora, encostado em um carro alugado, com óculos escuros e um sorriso que derretia qualquer resistência. O almoço aconteceu em um restaurante à beira-mar, onde o som das ondas competia com o riso dos 2.
Após a refeição, caminharam descalços pela areia conversando sobre sonhos, viagens e pequenos detalhes da vida. A cada passo, Pablo parecia mais interessado em ouvir Marina. E ela, por sua vez, começava a perceber que, ao lado dele, sentia-se não apenas desejada, mas verdadeiramente vista. Enquanto o sol se punha, uma sensação de que aquele vínculo era especial se firmava, mas ambos ainda não imaginavam que, nas sombras, Karina preparava novos movimentos. Os dias seguintes foram intensos. Pablo se aproximava cada vez mais e aproveitava todas as oportunidades para encontrá-la. Entretanto, Karina fazia de tudo para afastá-los e não dava um minuto de folga para ela. Os dias foram pontuados por incidentes estranhos, e-mails importantes que não chegavam a tempo, agendas de reuniões trocadas, recados que se perdiam antes de chegar às mãos de Marina. Aos poucos, colegas começaram a olhar para ela com um misto de dúvida e desconfiança, como se a competência que sempre demonstrara estivesse de repente em xeque. Karina, sempre pronta para ajudar, se oferecia para corrigir as situações, reforçando a imagem de salvadora. Na manhã de terça-feira, Marina se preparava para iniciar mais uma jornada de trabalho, quando recebeu um telefonema urgente da recepção. Um grupo de hóspedes espanhóis reclamava que o transporte para um passeio reservado havia sido cancelado por erro administrativo dela. Surpresa, Marina verificou os registros e descobriu que a reserva havia sido alterada sem seu conhecimento. E seu nome estava como responsável. Quando se dirigiu ao balcão para resolver, encontrou Karina próxima, observando a cena com um sorriso quase imperceptível, como se saboreasse o caos. Com muito jogo de cintura e fluência impecável no espanhol, Marina acalmou os hóspedes e reorganizou tudo, mas sentiu o peso do desgaste emocional. Era sexta-feira à noite, quando Pablo apareceu na recepção, vestindo uma camisa branca de linho com os primeiros botões abertos, revelando parte do peito e um perfume amadeirado que parecia flutuar no ar. Ele se aproximou de Marina, inclinando-se levemente para que apenas ela ouvisse. "Quero conhecer um lugar e gostaria que você fosse comigo. É um bar em Porto Seguro. Música boa, gente animada. Você aceita ir comigo depois do trabalho?" Marina hesitou por um segundo, sentindo o coração disparar, mas acabou concordando. Minutos depois já estavam no carro, a estrada iluminada pelos postes e pela lua crescente. Ao chegarem, o bar pulsava com ritmos brasileiros misturados a notas latinas. As luzes coloridas dançavam no ambiente, criando sombras e brilhos sobre os rostos das pessoas. Eles se sentaram próximos à pista de dança, e Pablo estava mais animado do que o normal. Entre risos e olhares cúmplices, começaram a se soltar, deixando que a música os envolvesse. Quando começou a tocar uma música latina, Pablo a puxou pela mão. "Vem, quero sentir você dançar." No meio da pista, seus corpos se aproximaram, movendo-se no compasso sensual da música. O toque das mãos, o roçar das pernas, o calor que crescia entre eles, tudo parecia conspirar para apagar o resto do mundo. Os olhos de Pablo a devoravam com admiração e desejo, e Marina sentia-se mais viva do que nunca, como se aquele momento fosse só deles, fora do tempo e das preocupações. Na volta para o resort, o silêncio no carro era carregado de algo que não precisava ser dito. Ao chegar, Pablo estacionou próximo ao deck e, sem palavras, apenas a conduziu. A suíte de Pablo era ampla, a mais luxuosa do resort, iluminada apenas por abajures âmbar e o reflexo prateado da lua nas cortinas de linho. Pablo preparou 2 taças de vinho e entregou uma a Marina, que permanecia sentada na poltrona com o olhar baixo, como se lutasse contra as lembranças do passado e o desejo do presente. Seus rostos se aproximaram, os olhos ainda entreabertos, e então os lábios se tocaram. Foi um beijo longo, intenso, cheio de pausas suaves e retomadas profundas. Ela deslizou os dedos no cabelo dele, e ele colou o corpo ao dela com uma delicadeza apaixonada. As respirações aceleradas, as mãos trêmulas, os olhares entre beijos, era como se os dois se redescobrissem. "Eu te desejo tanto", murmurou ele. Ela sorriu,
com um suspiro contido, e encostou a cabeça no ombro dele. O vinho esquentava por dentro. O toque da pele começava a falar onde as palavras não alcançavam. Pablo deslizou os dedos por seus braços como quem desenha promessas na pele. A música que tocava baixinho no ambiente parecia respirar junto com eles. Ele parou diante dela, segurou o rosto entre as mãos e a beijou. Com mais intensidade do que antes. Com uma fome delicada, como quem saboreia um encontro esperado há décadas. Seus dedos encontraram o zíper do vestido de Marina. Ele o desceu lentamente, como quem abre uma carta preciosa. Ela tremia levemente, mas não era de insegurança. Era de entrega. Pablo a olhou com admiração. Você é linda, em todos os sentidos. O vestido escorregou por seu corpo e caiu ao chão. Ele parou diante dela, segurou o rosto entre as mãos e a beijou. Com mais intensidade do que antes. Com uma fome delicada, como quem saboreia um encontro esperado há décadas. Seus dedos encontraram o zíper do vestido de Marina. Ele o desceu lentamente, como quem abre uma carta preciosa. Ela tremia levemente, mas não era de insegurança. Era de entrega. Pablo a olhou com admiração. Você é linda, em todos os sentidos. O vestido escorregou por seu corpo e caiu ao chão. Eram lentos, intercalados por beijos ardentes e por olhares longos, sorrisos tímidos e suspiros entrecortados. Pablo explorava o corpo de Sofia com delicadeza, cada curva, cada suspiro, cada gesto era admirado. Ela o puxou para mais perto, sentindo a pele quente dele contra a dela, os ritmos se encaixando como ondas. As mãos dele se entrelaçaram às dela, enquanto os dois se uniam pela primeira vez, com desejo, sem pressa e sem cobrança. Não era apenas sexo, era recomeço e era paixão. Quando o amanhecer estava começando, eles ainda estavam juntos, entrelaçados, com a certeza de que algo havia mudado para sempre. Marina acordou e Pablo a puxou pela mão. Vamos comigo? Para onde? Ela perguntou assustada. Para a Espanha vou precisar voltar em poucos dias e quero que você vá comigo. Marina sorriu, se levantou e começou a se arrumar. Não brinque com isso. É um assunto muito sério. Sim, eu sei. Mas estou falando sério. Quero que você vá comigo para a Espanha. Marina suspirou e falou que ela precisa pensar, e eles poderiam conversar sobre este assunto mais tarde. Já no trabalho, Marina estava sorridente, lembrando da noite ao lado de Pablo, e pensava sobre o convite que ele fez. Pablo havia lhe enviado uma mensagem, convidando-a para um encontro especial no deck do resort à noite. O vento da noite trazia o cheiro salgado das ondas, e as lanternas penduradas iluminavam o caminho até o deck. Ela se arrumou com cuidado. Um vestido leve, cabelos soltos e um toque de perfume discreto. Ao chegar, ainda alguns minutos antes do horário marcado, foi surpreendida por uma voz familiar e carregada de emoção. Marina. Quando ela se virou, viu Daniel indo em direção a ela, o rosto marcado pelo arrependimento. Ela se assustou, respirou fundo, o coração acelerando. O que você está fazendo aqui? Como me achou? Daniel se aproximou mais. Eu consegui seu endereço no seu antigo trabalho. Fiz algumas ligações e eles me passaram. Continuou. Por favor, Marina, me dê uma chance para explicar. Estou arrependido e sinto a sua falta. Ela cortou antes que ele terminasse. Não temos mais nada para conversar. Temos sim. Ele deu um passo à frente, os olhos suplicantes. Eu errei, fui um idiota, mas não consigo viver sem você. Por favor, volta para mim. Marina sentiu um turbilhão de lembranças e mágoas. Mas antes que pudesse responder, Daniel se aproximou. Passou a mão em sua cintura, a puxou para perto dele e deu um beijo na boca dela. Pablo, que estava chegando, parou de longe e viu tudo. Seus olhos se fixaram na cena. Marina e um homem desconhecido, próximos, e depois o beijo. Pablo virou e, sem falar nada, voltou para a sua suíte. Ele não viu quando Marina soltou-se de Daniel rapidamente e brigou com Daniel. Falou que ele não tinha o direito de beijá-la. Mandou-o sair de perto dela e que ela não tinha mais nenhum sentimento por ele. Daniel se afastou e falou: Hoje eu vou me afastar, mas eu não vou desistir.
Marina ficou ali, irritada com o retorno de Daniel. Mas ainda aguardava por Pablo. Queria conversar com ele e falar o que estava acontecendo com ela. Esperou por quase 1 hora, mas Pablo não apareceu. Ela ligou e ele não atendeu. Mandou mensagens e ele não respondeu. Quando voltou para o dormitório dos funcionários, foi falar com Ana. Ela precisava desabafar com sua amiga. Karina, que passava pelo corredor, ouviu tudo o que aconteceu e resolveu colocar um plano em ação. No dia seguinte, assim que Marina pisou no saguão, Karina lhe determinou uma função. Ela teria que acompanhar um grupo de turistas para um passeio fora do resort e retornariam apenas à noite. Marina assentiu, entrou na van e foi com eles. Pablo, que passou a noite toda incomodado com a cena que viu, decidiu não responder às mensagens de Marina. De manhã se encontrou com alguns empresários na sala de reunião. Karina, muito perspicaz, foi até lá e deixou escapar que Marina não poderia ajudar na tradução porque tinha tirado o dia de folga para se encontrar com o noivo dela, que estava de visita na cidade. Pablo cerrou os punhos, se sentiu enganado pela mulher que ele estava se apaixonando. Durante o dia, Marina estava muito ocupada com o grupo de turistas e não conseguiu ligar para ele. Ela mandou uma mensagem perguntando se ele estava bem, mas ele não respondeu. Naquela noite, Pablo tinha marcado um encontro informal com alguns diretores do resort. Karina se convidou para participar e ficou propositalmente, aguardando Pablo no saguão. Quando ele apareceu, ela se aproximou e se ofereceu para ir no carro dele. Pablo, sempre muito educado, concordou. Antes de entrarem no carro, ela passou a mão no braço dele de um jeito íntimo. Ana, que estava perto do balcão, viu toda a cena. Karina aproveitou a aproximação com Pablo para alfinetar Marina. Ela é uma moça muito volúvel e atirada. Deixou escapar em uma conversa superficial. Marina chegou logo em seguida, falou para a amiga que Pablo não respondia às mensagens dela. Então Ana falou: "Acho que sei o motivo. Ele saiu com a Karina. Pareciam íntimos e foram jantar juntos." Marina sentiu o chão sumir. Como ele pôde fazer isso comigo? Os olhos lacrimejando. Ele me envolveu e agora está me jogando fora. A lembrança da traição de Daniel voltou em seus pensamentos, e ela se sentiu mais uma vez um objeto sem utilidade. Marina voltou para o quarto com o peito apertado. Nos dias seguintes, ele passava por ela no resort apenas com um aceno distante ou um boa tarde formal, como se o calor e a intimidade que haviam construído tivessem evaporado. Marina se esforçava para manter a postura profissional, mas cada olhar indiferente dele era como um golpe. A ausência de mensagens, convites ou sorrisos transformou a rotina dela em um peso, e até os hóspedes percebiam que ela estava diferente. Enquanto isso, Daniel, que estava hospedado no resort, ainda insistia para Marina voltar. Em uma tarde, Pablo viu da janela da sua suíte os dois conversando próximo à piscina. Ele ficou nervoso com aquela cena e se sentiu enganado. Foi então que decidiu antecipar seu retorno para a Espanha. Na terceira manhã, a notícia veio pela boca de sua amiga Ana. "Fiquei sabendo que o Pablo vai voltar para a Espanha no fim de semana", disse num tom preocupado. O mundo pareceu girar para Marina. Ela não sabia se sentia raiva ou tristeza. Tentou procurá-lo no almoço para falar, mas ele estava sempre rodeado por compromissos, evitando qualquer encontro a sós. O orgulho dela, ferido, começou a erguer uma barreira. "Se ele não quer me ouvir, então não vou correr mais atrás", pensou, embora o coração gritasse o contrário. Já se inscreveu no canal? Se inscreva, isso nos ajudará a criar novas histórias, cheias de romance e reviravoltas emocionantes. No sábado, o salão principal do resort estava silencioso, exceto pelo som das malas sendo arrastadas até o saguão. Marina, da recepção, viu Pablo cruzar o hall com um terno impecável e um semblante sério. Ele parou diante dela por alguns segundos. "Marina?", hesitou. "Obrigado pela ajuda nas traduções." Não houve beijo nem abraço, apenas um aperto de mão frio e rápido. Em seguida, ele atravessou as portas de vidro e entrou no carro que o levaria ao aeroporto. Marina permaneceu imóvel,
observando o veículo desaparecer na estrada, sentindo que junto dele partia também um pedaço de si. No dia seguinte, Daniel reapareceu. Ele entrou no saguão parecendo determinado. Marina, eu sei que errei, mas não posso viver sem você, disse aproximando-se. Ela o encarou por alguns segundos, lembrando-se de tudo, das decepções, das promessas quebradas, do peso que sentiu depois da traição. Daniel, acabou, de verdade. Sua voz saiu firme. Você precisa seguir sua vida, e eu preciso seguir a minha. A sua traição transformou a minha vida. Precisei mudar de cidade e recomeçar. Achei que eu não iria me reerguer, mas hoje percebo que foi o melhor que aconteceu. Daniel tentou interromper, mas ela cortou. Eu não posso voltar para um homem que não me respeita. Houve um silêncio denso. Daniel olhou para ela com um misto de frustração e resignação, como se entendesse que aquela era a última porta se fechando. Na manhã seguinte, quando Marina desceu para o trabalho, soube que Daniel havia ido embora do resort. Nenhum bilhete, nenhuma despedida. Apesar do alívio, a tristeza por Pablo ainda permanecia, latejando em cada lembrança. Os dias seguintes à partida de Pablo arrastaram-se como um inverno silencioso. Mesmo sob o sol quente da Bahia, Marina cumpria suas funções no resort com a mesma dedicação, mas os sorrisos eram automáticos, e à noite no quarto, o silêncio parecia mais pesado do que nunca. A ausência dele estava em cada canto. Na praia onde caminharam juntos, no deck iluminado pela lua, no bar onde dançaram até tarde. Era como se a vida tivesse perdido as cores mais vivas. No entanto, algo dentro dela começava a se reorganizar. Talvez fosse a sensação de finalmente estar livre, sem amarras do passado. Ainda assim, todas as noites, ao encarar o mar, seu pensamento insistia em viajar quilômetros até a Espanha, perguntando-se se ele, em algum momento, ainda pensava nela. O inverno já tomava conta de Madrid, e Pablo caminhava pelas ruas estreitas, sentindo o vento frio cortar-lhe o rosto. A cidade estava viva, iluminada, mas nada parecia aquecer o vazio que carregava desde que partira da Bahia. À noite, quando se deitava, era a lembrança do riso de Marina, do cheiro de maresia misturado ao perfume dela, que ocupava sua mente. Ele se lembrava do jeito como ela falava espanhol, com um sotaque doce que lhe arrancava sorrisos involuntários. Recordava das conversas na beira do mar, das confidências e dos olhares silenciosos que diziam mais do que palavras. Tentou ocupar-se com o trabalho e com encontros casuais, mas nenhuma companhia despertava nele o mesmo interesse. Marina havia deixado marcas profundas e, embora não quisesse admitir, ele sentia falta dela. Certa noite, sentado em um café próximo à Plaza Maior, Pablo pegou o celular e abriu o Instagram. Lá estava ela sorrindo sob o sol da Bahia, os cabelos levemente bagunçados pelo vento. Sentiu um aperto no peito, seguido de um pensamento teimoso. Talvez tivesse sido um erro partir sem se explicar, sem tentar entender o que realmente tinha acontecido. Enquanto terminava o café, olhou para o horizonte escuro e percebeu que, por mais que estivesse a milhares de quilômetros, o mar que banhava a Espanha também tocava a costa brasileira e, de alguma forma, o ligava à Marina. Meses haviam se passado desde que Pablo deixara o Brasil, e o verão agora reinava absoluto na costa da Bahia. O sol refletia em tons dourados sobre as ondas, e o resort onde tudo começara estava em alta temporada. Marina, apesar de mais focada no trabalho, ainda sentia um vazio difícil de preencher. Foi em uma manhã abafada que a notícia se espalhou pelos corredores. Pablo Martinez estava de volta a Trancoso, desta vez para concluir a compra da sociedade do resort. A simples menção do nome fez o coração dela acelerar, um misto de ansiedade e receio. O jato particular pousou discretamente no aeroporto de Porto Seguro. Ao descer, o calor e o cheiro do mar invadiram seus sentidos, trazendo de volta memórias que ele tentara esquecer. O objetivo oficial era claro: assinar os últimos documentos da compra do resort. Mas no íntimo, havia uma outra razão que ele não ousava confessar nem para si mesmo: a necessidade de ver Marina novamente. Naquela tarde, já instalado na suíte presidencial,
Pablo percorreu os corredores com passos firmes, cumprimentando funcionários e observando discretamente cada rosto. Quando finalmente viu Marina à distância, organizando uma reunião com hóspedes estrangeiros, sentiu um impacto imediato. Ela estava ainda mais bonita, mais confiante, com um ar profissional que só aumentava sua admiração. Marina percebeu sua presença, e por um instante o tempo pareceu suspenso. Não houve palavras, apenas um olhar carregado de lembranças, perguntas e algo que nenhum dos dois conseguia esconder: a saudade. O salão de reuniões estava impecável, preparado para a apresentação oficial do novo sócio majoritário do resort. Alguns funcionários, gerentes e diretores ocupavam seus lugares, enquanto Marina, agora promovida como gerente de equipe, estava impecável em um vestido social azul marinho. Quando Pablo entrou acompanhado do diretor financeiro, o ambiente pareceu mudar de temperatura. Ele caminhava com segurança, mas ao avistar Marina, sua expressão suavizou, como se tudo ao redor desaparecesse. O momento formal aconteceu. Cumprimentos, discursos protocolares, fotos para a imprensa local. Mas entre cada palavra dita ao microfone, havia um diálogo silencioso acontecendo entre Pablo e Marina, feito de olhares demorados, leves sorrisos e memórias não ditas. Ao final, Pablo aproximou-se dela, sob o pretexto de agradecer pela organização impecável. Sempre profissional, pero aún mais encantador de lo que recordava. Sempre profissional, mas ainda mais encantadora do que eu lembrava, disse em voz baixa, o sotaque espanhol acariciando cada sílaba. Marina sentiu o rosto aquecer, mas respondeu com um sorriso contido e profissional. Karina, que observava tudo do fundo da sala, apertou os punhos ao perceber a química evidente entre os dois. Ela conhecia bem aquele brilho nos olhos de Pablo e detestava vê-lo direcionado a outra mulher, principalmente Marina. Fingindo simpatia, aproximou-se, interrompendo o momento com um comentário venenoso sobre como certas pessoas sabiam aproveitar oportunidades. Marina manteve a postura, mas sentiu o incômodo crescer. Pablo, por sua vez, limitou-se a lançar um olhar sério para Karina antes de se voltar novamente para Marina, como se nada pudesse desviá-lo do que realmente importava. Na manhã seguinte, Pablo apareceu no escritório administrativo com um sorriso contido e um café especial nas mãos. "Para você, Marina. Lembrei que gostava com canela", disse, depositando o copo sobre a mesa dela. Marina, surpresa pela lembrança, respirou fundo antes de responder de forma polida. "Obrigada, Sr. Pablo, mas estou ocupada." Voltou a digitar, evitando o contato visual. Por dentro, o coração acelerava, mas a lembrança de ter sido ignorada por ele antes de partir ainda a feria. Ao longo da semana, Pablo tentou se aproximar com pequenas conversas. Marina, porém, limitava-se a respostas curtas, mantendo uma barreira visível. Ele sentia a frustração crescer, misturada a um desejo quase incontrolável de quebrar aquela distância. O salão de serviço do resort estava quase vazio quando Ana entrou para buscar alguns documentos. No canto, perto da porta entreaberta do vestiário feminino, ela reconheceu a voz de Karina, carregada de arrogância, conversando com outra funcionária. Curiosa, Ana ficou parada, ouvindo cada palavra. Se Pablo se afastou de Marina naquela época, foi porque eu dei um jeitinho. Ele viu os dois juntos no deck, ela e o ex-noivo, e achou que ainda estavam apaixonados. Eu aproveitei a oportunidade e nos dias seguintes consegui criar situações que afastaram ainda mais os dois, disse Karina, rindo baixinho. A funcionária com quem Karina conversava soltou um "não acredito". Karina continuou saboreando a lembrança. Eu sabia que se criasse o clima certo, ele ia se afastar. E deu certo. Marina ficou arrasada, e ele foi embora para a Espanha sem nem ouvir a versão dela. Às vezes é preciso dar um empurrãozinho para o destino fazer o que a gente quer. Está gostando da história? Então comente o que está achando e se inscreva no canal. A sua participação é muito importante para nós. Obrigada. O sangue de Ana ferveu ao perceber que a amiga havia sofrido todo aquele tempo por causa de uma mentira arquitetada. Ela apertou os punhos,
contendo o impulso de entrar ali e confrontá-la imediatamente. Mais tarde, no fim do expediente, Ana encontrou Marina na saída e a chamou com urgência. Precisamos conversar. Descobri algo sobre o motivo de Pablo ter ido embora no passado. E você precisa ouvir isso agora. Foi então que Ana contou tudo o que tinha escutado. O coração de Marina batia acelerado enquanto ela atravessava o saguão do resort. As pernas pareciam pesar 1 tonelada, mas a determinação a empurrava para frente. Sabia que Pablo estava na sala de reuniões, finalizando documentos. Quando a porta se abriu, ele levantou os olhos, surpreso com a presença dela. O silêncio que se formou entre os dois parecia conter todos os meses de mágoa. Marina respirou fundo, deu 2 passos à frente e disse com firmeza: "Precisamos conversar, e o que você viu naquela noite não era o que você pensou. Eu não estava me reconciliando com Daniel, eu estava brigando com ele. Ele tinha me procurado para insistir num relacionamento que já estava morto e eu estava colocando um ponto final. E todo o resto, as confusões, as suspeitas, as situações que te afastaram de mim, foram armações da Karina. Ela queria que você acreditasse no pior sobre mim." Sua voz tremia, mas cada palavra carregava verdade e dor acumulada. Pablo ficou imóvel, o senho franzido, tentando processar tudo. "Marina, por que você não me disse isso antes?" Perguntou num tom mais baixo. "Por que você não me deu a chance? Você simplesmente me afastou, sumiu, e eu achei que você não queria mais nada comigo." Um lampejo de arrependimento passou pelos olhos dele. "Eu fui um idiota", murmurou, aproximando-se um passo. Ela respirou fundo, tentando manter o controle, mas percebeu que algo dentro dela se partia. Talvez fosse o muro que tinha erguido entre eles. "Agora você sabe a verdade, e o que vai fazer com isso? É escolha sua." Pablo ficou alguns segundos em silêncio, olhando para Marina com uma mistura de admiração, alívio e arrependimento. Cada palavra dela parecia desfazer meses de mal-entendidos e dor. Então finalmente deu um passo à frente, aproximando-se o suficiente para que o perfume dela preenchesse o ar entre eles. "Marina, eu não sabia. Eu deveria ter ouvido você." Sua voz saiu rouca, carregada de emoção, como se todo o peso da distância fosse condensado em um único momento. Marina sentiu o coração acelerar. A barreira de orgulho e mágoa que havia construído começou a ceder. Ele estendeu a mão, tocando delicadamente o rosto dela, e seus olhos verdes encontraram os olhos escuros dele com intensidade. Eu só quero te ter por perto novamente", sussurrou, e naquele instante, tudo o que ela tinha vivido sozinha nos últimos meses parecia perder força diante da presença dele. Ela respirou fundo e, com um pequeno sorriso, tocou a mão dele sobre sua face, como quem aprova silenciosamente o reencontro. O clima entre eles se tornou elétrico, mas também carregado de ternura. Pablo aproximou-se ainda mais, fechando a distância que meses de mal-entendidos haviam imposto. Seus lábios se encontraram em um beijo lento, primeiro tímido, depois mais urgente, transmitindo toda a saudade acumulada. Marina sentiu a segurança que só ele podia lhe oferecer, enquanto o frio da distância finalmente derretia em calor e paixão. O resort, o mar e as luzes ao redor desapareciam diante daquele instante de entrega mútua, selando o início de um novo capítulo para ambos, desta vez juntos e conscientes da força do amor que os unia. Na manhã seguinte, Karina observava de longe, escondida atrás de uma coluna do resort, enquanto via Pablo e Marina rindo e caminhando juntos pelo deck. O sorriso dela era frio e forçado, e a mão apertava com força a alça da bolsa. Cada gesto do casal parecia provocá-la, e a sensação de impotência crescia como uma chama difícil de controlar. À tarde, Pablo chamou Karina para a sala de reunião. Ela entrou com um sorriso dissimulado. "Você me chamou Pablo?" "Sim, quero lhe avisar que você está demitida. Por favor, passe no RH e assine a sua rescisão." Ela sentou assustada. "Como assim? Por que está me demitindo? Por que não posso ter em uma das minhas empresas uma funcionária com caráter duvidoso? Agora saia."
Ele nem deu chances para ela criar desculpas. Ao saber da demissão, sentiu-se fortalecida com a atitude de Pablo. Cada gesto dele era um lembrete de que a verdade sempre prevaleceria sobre a inveja. O casal caminhou pela praia, o som das ondas preenchendo os intervalos entre as conversas, e por um instante, aquele lugar pareceu pertencer apenas a eles. O resort estava iluminado para a grande festa de verão, uma celebração que reunia hóspedes, funcionários e investidores. Marina, deslumbrante em um vestido verde esmeralda que destacava seus olhos e cabelo, caminhava pelo salão acompanhada de Ana, que não escondia a felicidade da amiga. Pablo, elegante em um terno escuro, a observava de longe com um sorriso de orgulho, sentindo que aquele era o momento certo para mostrar a todos que nada mais poderia separá-los. Cada passo que Marina dava parecia marcar não apenas a festa, mas também a superação de meses de dor e mal-entendidos. Pablo não deu espaço para nenhuma dúvida. Aproximou-se de Marina, segurou sua mão e a beijou. Queria que todos soubessem que Marina era a mulher que conquistou seu coração. Naquele instante, Marina percebeu que todo o sofrimento, toda a desconfiança e todas as lágrimas haviam valido a pena, porque agora ela estava ao lado do homem que realmente a valorizava. Meses após a reconciliação, o resort continuava próspero, mas a mente e o coração de Marina já viajavam para outro horizonte, a Espanha. Pablo, agora totalmente presente em sua vida, preparava uma surpresa inesquecível. Ao desembarcarem em Madrid, a cidade parecia receber o casal com uma luz especial, refletindo a alegria e o amor que eles compartilhavam. Cada rua, cada praça e cada café se transformava em cenário de novas memórias. Marina segurava a mão de Pablo, sentindo a segurança e a paixão que só ele conseguia transmitir. Durante um passeio pelo Palácio Real e seus jardins, com vistas deslumbrantes da cidade ao entardecer, Pablo parou diante de uma ponte ornamentada que atravessava o rio Manzanares. O cenário, com a luz dourada refletindo nas águas e a arquitetura majestosa ao redor, criava uma atmosfera mágica. Ele olhou nos olhos de Marina, segurou suas mãos com firmeza e disse: «Marina, desde que te conocí, mi vida se llenó de color. Quiero que sea así para siempre. ¿Te casarías conmigo? Marina, desde o momento em que te conheci, minha vida ganhou cor. Quero que seja assim para sempre. Você quer se casar comigo?» Marina sentiu o coração disparar. As lágrimas vieram discretamente, os olhos brilhavam de felicidade. Sem hesitar, respondeu: «Sim, Pablo. Eu aceito. Eu te amo.» O beijo que se seguiu foi um misto de ternura e paixão, selando a promessa de uma vida juntos. O Palácio Real e o rio Manzanares tornaram-se testemunhas de um amor que superou traições, intrigas e distâncias. Marina e Pablo caminharam de mãos dadas pelos jardins e ruas históricas, imaginando planos, sonhos e viagens futuras, seguros de que, finalmente, haviam encontrado o lar um no coração do outro. O passado havia ficado para trás, e o futuro se abria diante deles, iluminado pelo amor que nada nem ninguém poderia destruir. Obrigada por ter ficado até aqui. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e de onde está falando, se inscreva no canal e compartilhe com uma amiga que gostaria de conhecer o nosso canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias. Até a próxima história de romance e superação.